Uma coisa que de fato me surpreende é como muitas das pessoas que consomem mangás gostam de ironizar as lições de Vagabond, reformulando frases do tipo: preocupado com uma única árvore, você não enxergará a floresta inteira. Para, sei lá, preocupado com um amostradinho, você não enxergará todos os Bora Bills. Vagabond é um mangá que conta a história de vida de Miyamoto Musashi, aquele que possui o título de melhor espadachim da história. A princípio, nesse vídeo era para ser sobre Musashi mesmo, mas tendo uma releitura sobre a obra, acabei que me deparei com um personagem tão interessante quanto, que fala sobre coisas que alguém como eu e você podemos nos relacionar mais ao invés de idealizar. Até porque boa parte da relação que temos com Musashi ao ler se trata mais sobre idealização, idealizar aquilo que queremos parecer, se tornar ou se inspirar, fazendo um paralelo direto com seu amigo Matahashi. Alguém mais humano e com defeitos escancarados ao leitor e que geralmente nos decepciona a cada aparição. Matahashi, além de amigo de infância de Musashi, também era herdeiro da Vila Miyamoto, onde nessa vila ele possuía uma pessoa que seria sua futura esposa, a Otsu. O seu futuro parecia bem promissor, mas só parecia mesmo. Ao buscar o caminho da espada junto a Musashi, que na época era Takezo, meio que houve uma separação que apareceu justamente pelo desvio de caráter do próprio Matahashi. Matahashi abandonou Takezo contra dezenas de homens simplesmente para ter relações mais pessoais com uma moça que cuidou deles enquanto eles estavam feridos. Takezo, ao sair vivo do embate, ele vê a cena e também a posterior fuga do Matahashi com essa mulher. Ele meio que abandona a vila que herdaria e sua futura esposa só por conta de um prazer momentâneo, achando que isso traria um futuro próspero a ele. Isso bota até a vida de Takezo em risco, porque a mãe de Matahashi simplesmente não acreditava que seu filho era tão patético e que Takezo estava mentindo. Mãe sendo mãe, né? Normal. Claro que depois de um tempo, vemos que Matahashi colhe os frutos que ele mesmo plantou, se encontrando numa situação da qual ele é bancada pela mulher que ele fugiu, sem emprego, sem honra e também com indagações diárias sobre o arrependimento de ter feito algo que só o fez feliz a um curto prazo. Quando ele finalmente decide sair dessa vida, ele acaba encontrando Miyamoto tendo um embate com várias pessoas dentro de um dojo. O destino meio que deu uma chance nova para ele para compensar as suas más ações do passado, e ele meio que sabe disso e martela isso em sua mente a todo momento enquanto ouve o embate. Mas, novamente, em um momento de distração, ele acaba partindo para o caminho do prazer momentâneo. Essa ação meio que salva Miyamoto de trivela, mas novamente vemos aí o quão decadente é este homem, onde a única coisa que ele poderia fazer nisso tudo foi carregar Musashi para levá-lo ao médico após a luta. Matahashi meio que nunca foi um bom espadachim e também não era uma pessoa de ideais fortes, mesmo sendo alguém que poderia se dizer como um grande sonhador. Mas o complicado sobre ele é exatamente isso. Matahashi sonha bastante sobre várias coisas, mas no fim acaba que não move um dedo para conquistar absolutamente nada, nenhuma delas. Mesmo quando o destino dá diversas chances a ele de mudar a vida, ele prefere se comparar àqueles que têm sucesso, esquecendo que um dia todos eles também não eram nada antes de fazer a pequena ação que Matahashi recusava a fazer, que era mudar. O peculiar sobre ele é que, mesmo tomando diversas decisões das quais ele mesmo se arrepende, ele não consegue voltar para a vila e pedir um simples desculpa para sua mãe. Em vez disso, ele prefere se afundar mais em um ciclo aparentemente interminável de mau agouro que ele mesmo traz para sua vida. Com essa decisão de não voltar à vila de forma alguma, ele meio que obriga a mãe dele a ir atrás. Uma senhora de idade tendo que partir em uma jornada porque seu filho é um vagabundo. Eu realmente gosto do Matahashi por ele representar esse lado mais humano de um caminho que o Musashi poderia ter seguido. Novamente entrando no conceito da sombra e aquele nosso lado que nós mais negamos. Musashi era realmente um cara especial que, em uma pequena análise, era impossível de qualquer pessoa se tornar igual a ele, incluindo o próprio Matahashi. Nas suas milhares chances de se redimir, Matahashi acaba conseguindo um pergaminho de samurai, onde deveria ser entregue a Sasaki Kojiro. Em primeiro pensamento, até passa na cabeça dele que ele deveria entregar este pergaminho ao verdadeiro dono, mas ao ver que assumir o nome do samurai o entregaria mais benefícios, mais uma vez ele se entrega ao prazer momentâneo.
E claro que a ficha não demora muito a cair, até porque Matahashi era um péssimo espadachim, porque até de treinar ele tinha preguiça. E isso nos leva ao momento que seu tio, que estava indo atrás dele para avisá-lo sobre sua mãe e trazer um pouco de paz para essa família, acaba sendo morto indiretamente por uma ação covarde de Matahashi. Situação essa que ainda não fez ele se arrepender totalmente das suas ações e voltar atrás. Desolado e consumido por sentimentos ruins, Matahashi deixa até sua inveja transparecer ao seu antigo amigo Musashi, o levando a um momento de ponto mais baixo, que é quando sua mãe finalmente o encontra, mas já em um péssimo estado e beirando a morte praticamente. Matahashi até tenta cumprir uma promessa à sua mãe que era de retornarem à vila juntos, para finalmente terem a sua aclamada paz. Mas o que dizer de algo que era impossível de se acontecer? A mãe de Matahashi morre em seus braços, o impedindo de cumprir a única promessa da qual ele estava tentando cumprir, fazendo com que o mesmo entenda uma coisa da vida que, provavelmente, ele nunca mais esqueceria. É tarde demais para se arrepender de certas coisas da vida, e essa era definitivamente uma delas. É triste que até o último momento a mãe de Matahashi passa a mão na cabeça de seu filho, o livrando de julgamentos e de palavras duras, porque ela o amava profundamente e também já tinha uma verdade dura para contar a ele. Matahashi era um filho adotado, e sua mãe enxergava essas ações do próprio como um karma que ela escolheu por viver essa mentira. Assim, Matahashi acaba se desabando em lágrimas quando sua mãe realmente se vai. Aqui poderíamos considerar como o real ponto de virada dele. Mesmo de modo tardio, ele realmente se arrependeu de todos os acontecimentos e tenta seguir um caminho mais justo para sua vida, nos trazendo a revelação de que era ele que contava as histórias de Musashi, para as pessoas ouvirem o quão grandioso o amigo dele era. Matahashi claramente representa um dos nossos piores lados como ser humano, e como algumas pessoas escolhem tornar esse pior lado a sua identidade, impedindo que os próprios evoluam. Meio que não tem problema você voltar atrás das palavras quando se tem uma visão de que as coisas estão erradas. Até porque que final bom uma vida de orgulhos e prazeres passageiros te trariam. Provavelmente Matahashi poderia ter se tornado uma pessoa melhor se ele mesmo tivesse ouvido as próprias lições que a sua cabeça implantava nele e prestasse mais atenção nas chances de se redimir que ele obteve. Mas como palavras poderiam alcançar o coração de alguém como ele? Meio que foi necessário a quebra total da sua realidade para fazê-lo tentar mudar de fato, tendo que carregar o fardo das promessas da sua mãe que ele não poderia cumprir porque, bom, ela havia morrido. Há muitas lições para se aprender com Matahashi que muitos leitores gostam de ignorar, porque só querem ver o quão especial e incrível Musashi é. Mas quando se olha a fundo, não dá para ignorar o seu desenvolvimento. Não se julgue pelos seus erros do passado quando se dá para corrigir todos eles. Não se odeie por coisas que só são passageiras. Dê um passo de cada vez para que você não se arrependa das coisas tarde demais. Viva bem, viva de forma justa. Tente aprender um pouco do valor da sua vida com um simples contador de histórias.